primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês, né, que se inscreveram, né, no meu canal. E também pedir a todos que ainda não se inscreveram, né, que possam, né, pelo menos por curiosidade, né, se inscrever no meu canal, que toque o sininho, e se vocês gostarem do vídeo, né, vocês apertam a mãozinha com aquele gestinho de positivo, né. Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. O nome do nosso vídeo é: será que Paulo, o apóstolo Paulo, ele via o tetragrama, o YHWH, o Jeová, né, o Deus do Sinai, né, como o Deus Supremo, ou ele via esse Deus do Sinai como um Deus menor? Será que Paulo acreditava, como os gnósticos acreditavam, que o tetragrama, o YHWH, o Jeová, ele era um Deus menor, um demiurgo, né? Um anjo caído que criou os céus e a terra, da matéria? Ou ele pensava que esse Jeová era realmente o Deus Supremo, que enviou seu Filho Cristo aqui para nos salvar? Então, no decorrer desse vídeo, eu vou mostrar com bastante consistência qual seria a alternativa correta. Eu gostaria de ler os 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, se a gente olhar aqui, né, esse Deus desse século, ele se encaixa bem com o termo demiurgo, com o termo Deus do Velho Testamento. Muita gente lê esse versículo e pensa que é o diabo. Bom, o diabo nunca foi, pelo menos eu nunca li que o diabo fosse um Deus, e principalmente o Deus daquele século. Quem seria o Deus daquele século, né, dos primórdios lá, né, dos primeiros anos, né? O Deus que estava ativo quando Cristo veio aqui na Terra. Qual seria o Deus? Justamente aquele Deus que diz: eu sou o Senhor e não há outro. Então esse Deus, com toda certeza, o Deus daquele século, com toda a certeza, ele é o demiurgo. Muitos chamam ele de Jeová ou tetragrama, né? Então, Paulo, com toda certeza, ele não acreditava que o Deus Supremo fosse esse Deus desse século. Bom, se a gente for para outras escrituras, tipo assim, Lucas 10, 22, tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Bom, o que a gente entende aqui? Bom, não precisa ser nenhum PhD em teologia para a gente ver que Crestos ele veio anunciar que um Deus desconhecido, até então desconhecido. Existe uma pergunta interessante em São João 8,19, que diz assim: disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheces a mim? Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Então, foi questionado a Jesus onde está o pai dele. E ele disse, se vocês não me conhecem a mim, como poderiam então conhecer o meu pai? Porque foi Jesus, foi Cristo realmente que trouxe para nós o conhecimento desse Deus até então desconhecido. Esse Deus não é o Deus que deu as leis do Monte Sinai. Esse é um Deus que Jesus veio nos apresentar. Até então, era um Deus desconhecido. Se você for um atento estudioso da palavra, você vai ver que nas cartas de Paulo não existe anjo bom. Todos eles são arcondes, poderes, potestades, né? Nunca Paulo mencionou nenhum anjo bom. Para complementar isso que eu estou te falando, em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim, maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, de Crestos. Mas, ainda que vos mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema.
E esse anjo do céu, o que Paulo fala sobre esses anjos do céu? São o quê? Anjos bons? De modo algum, são arcondes, potestades, poderes. Então ele está falando aqui que mesmo que um anjo do céu, mesmo que um arconde, mesmo que uma potestade, mesmo que um poder, né, que da matéria vier anunciar outro evangelho que não fosse o que ele tinha anunciado, considere maldito. Então, o ministério dos anjos aqui para Paulo são ministérios de anjos ruins. Não existe nas cartas de Paulo anjos bons. Paulo também fala uma coisa bastante interessante, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, Isocrestos, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aqui Paulo está dizendo, mesmo que os anjos, esses arcondes, quer se autodenominar-se Deus, como diz o arconde lá do Velho Testamento, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há nenhum Deus. Então Paulo está alertando para ele, quer que esses seres querem se denominar-se Deus, todavia para nós, há um só Deus, o Pai, aquele Pai anunciado por Crestos, aquele Pai que o mundo não conheceu, porque ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. O Pai, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para que nós vivemos, e um só Senhor, o Senhor Isocrestos, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, para Paulo, o Deus Supremo não é aqueles que se chamam deuses lá do Velho Testamento. E Deus criou os céus e a terra, e os Elohims, os deuses criaram os céus e a terra. Não são esses o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que Jesus veio anunciar, o Deus até então desconhecido. Então, Marcion, no ano 120, ele já descobriu isso, que existiam dois deuses, né? O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo, e que um é antagônico ao outro. E essa igreja de Marcion prosperava assustadoramente. Ele fez a primeira Bíblia, e com essa Bíblia ele evangelizou quase que o mundo inteiro. E se diz nos anais da história que a igreja marcionita ela crescia assustadoramente. Vendo esse crescimento depois da morte de Márcio, os pais da igreja, né, Irineu, Tertuliano, né, começaram a investir contra os marcionitas. Então, para combater o marcionismo, bom, o certo seria tirar as cartas de Paulo. Mas tirando as cartas de Paulo, fica o quê? Bom, eles colocaram Pedro como o cabeça da igreja, né? Mas Pedro só fez 2 cartas pequenas, não daria para tirar as cartas de Paulo e colocar Pedro, porque Pedro não tem nenhuma doutrinação para a igreja, mas Paulo tinha. Então, qual seria a solução? Teria que mexer nas cartas de Paulo, interpolar ela de uma tal maneira que o pensamento do Paulo, dos dois deuses, não fosse nítido, fosse distorcido. Ou seja, quem lê as cartas de Paulo hoje não percebe, se passar bem rapidamente, não percebe que ele acreditava nos dois deuses. Ele vai acreditar, fez interpolações tamanhas que fez com que Paulo, supostamente pela caneta, acreditasse que o Deus que enviou Cristo ou Crestos fosse o mesmo Deus do Velho Testamento.
Bom, em suma, então, para resumir, Paulo, ele acreditava que o Deus do Velho Testamento era um Deus menor, mas que esse Deus menor não era justamente o Deus que enviou a Crestos. O Deus que enviou a Crestos era um Deus supremo, superior, até então não conhecido aqui na matéria, aqui na Terra, que nos foi revelado pelo próprio Crestos, né? E Crestos, ele desce do céu justamente com a missão de nos tirar da jurisdição das trevas, do domínio, né, dos arcondes, dos poderes, dos domínios, das potestades, né, dos poderes desses arcondes. Porque ele diz em outra carta que a criação geme. Geme porque ela está aprisionada. E quem aprisionou a criação, o aprisionou por vaidade. Nós somos aqui aprisionados nesse mundo prisão, infelizmente, tá? Nós estamos aqui debaixo das leis desse Deus menor, que ele diz: eu mato o filho, eu faço reviver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Nós estamos aqui sobre o domínio dele, sobre as rodas das suas reencarnações. Então, a pessoa nasce, morre e depois é retornada a esse mundo de novo e não sai desse mundo. Aqui, justamente, é um planeta prisão. E, justamente, Crestos veio nos tirar desse mundo prisão. Esta é justamente a missão de Crestos: nos tirar da jurisdição das trevas até então, que era a situação nossa, do nosso planeta aqui, antes da vinda de Crestos.